Eu vou iniciar aqui um resumo, tá? Sobre a instrução normativa, tá? Do INSS, número 128, de 28 de março de 2022. O que é essa instrução normativa? A gente pode entender ela como uma bíblia do INSS, ou seja, todo servidor do INSS precisa seguir à risca essa lei. Então, o que acontece? Vamos entender aqui. O que pode cair em prova com relação a isso? A Instrução Normativa 128, ela reúne todas as regras e lei, basicamente ela não cria nada novo, ela só vai juntar tudo que realmente é válido para os procedimentos do INSS, certo? No artigo 1º, isso aqui com certeza pode cair na prova do INSS. O que é a Instrução Normativa 128? Qual o objetivo dela? O objetivo dela é disciplinar as regras acerca dos procedimentos e das rotinas sobre cadastro, administração, retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão e recursos de beneficiários previdenciários e assistenciais, serviços do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, compensação previdenciária, acordos internacionais de previdência social e processo administrativo previdenciário no âmbito do INSS, ok? Então, o que a gente tem que saber aqui desse primeiro artigo? Que é basicamente a Bíblia, são as instruções que o INSS tem que seguir, beleza? Aqui no artigo 2º, a gente vai entender sobre a filiação. O que é a filiação? Bom, na prova pode cair e te confundir com filiação e inscrição. Filiação é o vínculo que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que ela contribui, do qual decorrem direitos e obrigações, aqui no artigo 2º. Então, basicamente, filiado é aquele que já está lá, que tem um vínculo com a instituição. Aí a prova pode te confundir com inscrição. Inscrição é o vínculo que se estabelece. Não, inscrição é o cadastro do indivíduo, da pessoa, ao INSS, tá bom? À Previdência Social. Filiação a gente pode ter aqui conforme a informação, a gente pode ter também o não filiado, tá bom? A gente pode ter uma pessoa inscrita, mas não é filiada. Filiada é aquele que faz contribuições. Inscrito é aquele que só está inscrito, tá bom? Então, às vezes, decorre isso aí, pode cair essa informação. Uma coisa importante aqui, no artigo 3º, são segurados obrigatórios os filiados ao RGPS nas categorias de... Não esqueçam essas categorias: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Vamos entender cada uma rapidamente? Rapidamente aqui, tá? As categorias de empregado. Empregado, ele é obrigatório, tá? É um segurado obrigatório e é aquela pessoa que trabalha numa empresa e ele já é de carteira assinada, ele é um segurado obrigatório empregado, tá? O empregado doméstico é aquele que trabalha em residência familiar sem fins lucrativos mais de 2 dias na semana. Então, ele é um empregado doméstico. O trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que trabalha por conta própria, presta um serviço para uma empresa ou outra, então ele é o trabalhador avulso. O contribuinte individual, gente, lembrando que esse trabalhador avulso não é o mesmo de facultativo, tá? O avulso é aquela pessoa que presta um serviço avulso, faz sem ter uma carteira de trabalho assinada e nem ter um CNPJ, diferente do MEI, tá bom? MEI já é outra categoria. Contribuinte individual é aquela pessoa que, por exemplo, um empresário. Então, esse contribuinte individual, ele é basicamente as demais categorias. Há um empresário que recebe uma remuneração. Então, qualquer outro tipo de pessoa que recebe uma remuneração,
ela vai estar aqui dentro do contribuinte individual, desde que ela não esteja no segurado especial. Quem é o segurado especial? Basicamente, as pessoas que trabalham com atividade rural, né? Vamos ver aqui, ó. Segurado especial. O segurado especial é o único segurado que possui definição prevista pelo próprio texto constitucional, o qual, em seu artigo 195, reza que o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus ao benefício nos termos da lei. Então, o segurado especial são esses aqui, tá? Definidos em lei. Então, são basicamente esses que a gente não pode esquecer, que são segurados obrigatórios: o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial, tá? A filiação à Previdência Social para os segurados obrigatórios decorre automaticamente, lembrem dessa palavrinha aqui, ó, do exercício de atividade remunerada. Então, automaticamente a pessoa já é filiada, tá? Quando ela tem atividade remunerada. E quem tiver mais de uma atividade é obrigatoriamente filiado em cada uma dessas atividades, tá bom? O aposentado, inclusive por outro regime de previdência social, que exercer a atividade abrangida pelo regime geral de previdência social, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previstas para fins de custeio à Seguridade Social. Seguridade, pessoal, não previdência social, porque essa pessoa que já está aposentada, ela não vai aposentar de novo. Ela vai contribuir para o custeio da Seguridade. Tá bom? Aí, além desses segurados obrigatórios, o artigo 4º fala do segurado facultativo, que é aquela pessoa, eu sou dona de casa, eu sou um estudante, mas eu quero pagar o INSS, eu quero pagar e ter um direito aos meus benefícios. Então, é o segurado facultativo. A filiação à Previdência Social para o segurado facultativo decorre de inscrição. Ele não é filiado automaticamente, com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então tá aí, pessoal, o resumo da primeira página dos artigos 1, 2, 3 e 4 da IN 128.